Vamos lá então, pessoal. Equação do segundo grau. Vamos dar uma pincelada e uma relembrada no que nós já vimos. Bom, para a gente começar, nós precisamos lembrar primeiramente que para a gente analisar uma equação do segundo grau, ela sempre vai precisar estar na forma de ax² mais bx mais c igual a zero, tá ok? Então nós temos três coeficientes numéricos aqui que são o a, o b e o c, tá bom? Esse coeficiente do x², que é o a, ele vai mostrar para a gente a concavidade da parábola. Então nós vamos ter a primeira análise, que é a seguinte. Quando o a for maior do que zero, ou seja, quando o a for um número positivo, ela vai mostrar para a gente que a concavidade da parábola fica voltada para cima, tá ok? Mas caso esse a seja um número negativo, um número menor do que zero, nós teremos concavidade da parábola voltada para baixo, tá ok? Além disso, nós podemos fazer o cálculo do discriminante, o discriminante que é o nosso delta. Como é que a gente faz o cálculo do delta? Da seguinte maneira, b² menos 4 vezes o a vezes o c. Lembrando que o b, o a e o c são os coeficientes da nossa equação do segundo grau, tá ok? E esse discriminante, ele também mostra para a gente um ponto interessante. Se nós tivermos um delta maior do que zero, quando nós fizermos o cálculo de b² menos 4 vezes a vezes c, se esse resultado for um número positivo, um número maior do que zero, significa que nós teremos duas raízes para essa equação. E essas duas raízes serão diferentes uma da outra, tá ok? Caso o nosso delta dê exatamente zero, nós continuaremos com duas raízes, porém essas duas raízes vão ser iguais. Se o valor determinado pelo discriminante for negativo, for menor do que zero, a gente não vai ter raízes pertencentes aos números reais. Então, nossas raízes não irão pertencer ao conjunto dos números reais. Tá ok? E aí a gente não vai calcular ela, ou pelo menos não por enquanto. Bom, como é que a gente faz para determinar os valores dessas raízes? Bom, nós poderemos utilizar a fórmula da resolução da equação do segundo grau, que é o valor ou os valores de x, que vão depender do delta, né? Se eu vou ter dois valores iguais ou dois valores diferentes, ou se é que eu vou ter, vai ser dado por menos b mais ou menos raiz quadrada de delta. Tudo isso divididos por 2 vezes o a. Mas quem que é o delta? Quem que é o nosso discriminante? b² menos 4 vezes a vezes c. É só a gente substituir o valor aqui dentro. Então, se você reparar, quando a gente tiver um número negativo, por que a gente não vai ter um valor do x pertencente aos números reais? Porque a gente iria precisar calcular a raiz quadrada de um número negativo. E nós sabemos que no conjunto dos números reais, isso nunca vai acontecer, tá bom? Aqui, a gente vai utilizar, em um primeiro momento, o sinal de positivo, e em um segundo momento, o sinal de negativo, tá ok? Então, nós vamos ter dois valores de x que vão satisfazer a nossa equação do segundo grau, dependendo do discriminante, obviamente. Porém, nós podemos fazer o cálculo dessa equação do segundo grau, dessas raízes da equação do segundo grau, de uma outra maneira. Essa outra maneira é a relação desse cara aqui, que também é conhecido como soma e
produto, tá bom? A soma e produto funciona assim. Primeiro vamos fazer a análise da soma. Bom, a soma de quem? A soma das nossas duas raízes, dos dois valores de x que nós precisamos determinar, sempre vai resultar na relação de menos b sobre a. E o produto de quem? Produto das nossas duas raízes. Sempre vai resultar na relação de c sobre a. Quando que é viável a gente utilizar essa relação de soma e produto? É mais fácil, ela é mais aplicável, quando o nosso a, que é o denominador das nossas frações, for quanto? For 1. Quando o nosso a for 1, fica bem tranquilo da gente fazer o cálculo, porque aí a gente não terá frações aqui nem na soma e nem no produto, tá ok? Então essa é a dica para poder utilizar a relação de soma e produto. Bom, nós também trabalhamos com a forma fatorada da nossa equação do segundo grau. A gente sabe que a gente pode fatorar a nossa equação do segundo grau da seguinte maneira. A gente sempre vai poder escrever ela assim, ó, x menos x'. Quem é x'? É uma das raízes da nossa equação, multiplicado por x menos x'. Quem é o x'? É a outra raiz da nossa equação do segundo grau. Isso daqui vai ser igual a 0. Beleza? Então, esses foram os passos que nós trabalhamos até então. Porém, logo mais nós vamos começar a trabalhar com função do segundo grau. E também já é interessante a gente começar a fazer análise de alguns casos, de algumas relações entre o a, que vai determinar a concavidade da nossa parábola, e o nosso discriminante, que vai determinar quantas raízes nós temos. Bom, então vamos fazer isso já. Vejamos. Primeiro caso aqui. Primeiro caso. Quando nós tivermos um a positivo, ou seja, concavidade vai estar voltada para cima, e um delta positivo. Então, A positivo maior do que zero, delta positivo maior do que zero. Se a gente for traçar essa equação, ou futuramente o gráfico da função, no plano cartesiano, ela vai ficar assim, ó. Eixo x, eixo y. Se o A é positivo, concavidade vai ter que estar voltada para cima. Se o delta é positivo, nós teremos o quê? Delta positivo, duas raízes diferentes. Mas o que são as raízes? As raízes são os valores onde a nossa equação vai cortar o eixo do x, tá bom? O eixo das abscissas. Então, dois pontos diferentes. Então, nossa equação do segundo grau vai ter concavidade voltada para cima. Ela vai ficar com essa carinha aqui. E também vale a pena a gente lembrar que o ponto onde corta o eixo do y, obviamente o x vai ser 0, né? Nesse ponto aqui, esse ponto que eu marquei em verde, sempre vai ter coordenada 0 em x, porque não vai nem para um lado direito, que são os números positivos, e nem para o esquerdo, que são os negativos. Mas em y, ela sempre vai descer ou subir o valor de c. Mas quem é o c? É o nosso coeficiente independente aqui da equação, tá bom? Isso sempre vai acontecer positivo, sempre. Tá ok? Segundo caso, então, que nós teremos aqui. Segundo caso. Vamos traçar nosso plano cartesiano aqui. Eixo x, eixo y. Nós podemos ter ainda delta, ou melhor, delta não, A maior do que zero, porém, o nosso delta pode acontecer de ser igual a zero. Bom, quando
o A é maior do que zero, nós lembramos lá que a concavidade é voltada para cima. Quando o delta é igual a zero, vejamos o que acontece. Nós teremos duas raízes iguais, ou seja, o nosso x' e o nosso x duas linhas, eles vão ser iguais, ou seja, a nossa equação do segundo grau vai tocar o eixo das abscissas, o eixo x, em apenas um ponto. E a concavidade está voltada para cima. Então, a gente vai ter uma parábola com essa cara aqui, ó. Então, veja só a diferença. Delta positivo corta em 2 pontos. Nossa parábola vai lá para o terceiro e quarto quadrante e depois sobe, tá bom? Não necessariamente terceiro e quarto, né? Porque x' e x duas linhas, ela pode estar deslocada um pouquinho para a direita, mas ela ultrapassa o valor do eixo do x e torna-se negativo em alguns pontos. E no segundo caso, isso não vai acontecer. O menor valor de y que nós vamos ter vai ser esse ponto aqui, ó, que vai coincidir com as nossas raízes em x e em y vai ser zero, tá? E onde é que vai cortar o eixo y? Mesma coisa da anterior. Em x vai ser zero, porque não vai nem para a direita nem para a esquerda, mas a gente vai ter um valor aqui de quanto? Um valor de c na coordenada y, tá bom? Também pode acontecer um terceiro caso de que o A seja um número positivo e o delta seja um número negativo. Mas aí, quando o delta é negativo, nós não temos valores reais, ou seja, o gráfico da nossa equação não vai tocar o eixo x. Então, vamos ver como é que vai ficar isso daqui representado graficamente. Então, eixo x, eixo y, a gente vai ter concavidade voltada para cima, porque o A é positivo, porém, sem tocar no eixo x. Então, vai ficar assim, ó, a nossa parábola. Tá ok? Então, essa é a nossa parábola, sem tocar o eixo x, porque o delta é negativo. Esse ponto de intersecção entre eixo y, eixo das ordenadas, e a nossa parábola vai ter qual coordenada? Vai ser 0 em x, 100 em y. Sempre 100 em y esse ponto. Tá ok? Bom, aqui nós fizemos análise sempre para quando o delta for, para quando A for um valor positivo. Porém, pode acontecer dele ser negativo. Então, vamos lá. Vou fazer aqui embaixo da folha ainda. Bom, vamos colocar aqui quarto caso. A gente vai ter A negativo, e o que acontece primeiramente com o delta? Ele é positivo. Então, vejamos. X, Y, A negativo, A menor do que zero. Quando A é menor do que zero, concavidade da parábola voltada para baixo, tá? Então, delta positivo, nós temos duas raízes diferentes uma da outra. Então, nós temos aqui um x' e um x duas linhas separado do primeiro, porque eles são diferentes. Concavidade voltada para baixo, nossa parábola fica com essa cara aqui, tá bom? Próximo caso, nós teremos A negativo, concavidade voltada para baixo, e delta igual a zero. Vai ser algo bem semelhante ao caso que nós tínhamos em cima. A única diferença é que a concavidade vai estar voltada para baixo, tá ok? Então, quando o delta é igual a zero, nós temos duas raízes reais e iguais. Então, o x uma linha vai ser igual ao x duas linhas. E a concavidade da nossa parábola vai estar voltada para baixo, tá bom? E se você me perguntar qual a coordenada da intersecção, tanto aqui quanto aqui,
Qual vai ser? 0 em x, 100 em y. 0 em x, 100 em y. Tá ok? Assim como nós tínhamos lá em cima, nos outros casos. E por último, o sexto caso vai trazer para a gente um A negativo e um delta também negativo. Então nós temos concavidade da parábola voltada para baixo, porque o A é negativo, e nós também teremos, ou melhor, nós não teremos raízes reais, porque o delta é negativo. Se o delta é negativo, não temos raízes reais, não toca o eixo do x, e a concavidade está voltada para baixo. Nossa parábola vai ficar assim. Tá ok? Por hoje é só isso aí, galera. Valeu, até mais.